Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Cauê Kaique e em nosso encontro de hoje mobilizaremos o eixo do conteúdo inédito, falando aí sobre o Brasil no final do século XIX e início do século XX, período este que compreende o advento republicano e os seus primeiros passos. Pontualmente, lá no módulo 3, discutiremos o tema 70. Falaremos a partir de hoje, ou a partir desta aula, sobre o movimento da República Brasileira, sobre os seus primeiros passos e sobre, portanto, quais são os elementos que a configuram em seus anos iniciais. Nas palavras do historiador José Murilo de Carvalho, professor da Universidade de São Paulo, falar sobre esta época abre aspas, falar sobre todo um sistema de dominação para sobreviver. Terá de desenvolver uma base qualquer de legitimidade, ainda que seja a apatia de seus cidadãos. Fecha aspas. Muito bem, no Brasil, o advento republicano difere de um movimento republicano típico, por exemplo, da sociedade europeia, típico ainda de outras repúblicas que se fundam no próprio continente americano. Isto é, a república em todos estes países segue a sua definição etimológica, isto é, res pública, aquilo que pertence ao público. No Brasil, a nossa república se configura como um processo que leva à queda o regime monárquico, proclama uma república pautado no elemento da ordem e da concordância entre as elites econômicas, que provavelmente tinham uma ideia predominante de mudar o governo brasileiro sem revolucionar a sociedade brasileira. E por isso que o José Murilo de Carvalho afirma que mesmo a apatia dos seus cidadãos por exemplo, um processo que politicamente legitima transformações. Já podemos inferir, portanto, que a proclamação da República no Brasil é um processo em que não há interesse ou participação por parte da grande parcela da população, portanto, do povo, mas sim um processo conduzido pelos militares, que, como sabemos, ao final do Segundo Reinado, almejavam mais participação na vida política brasileira, e ainda por parte das elites, que gostariam de dirigir um processo que continuasse a favorecer os seus interesses na prática política brasileira. Um jornalista da época, chamado de Aristides Silveira Lobo, afirmou que, por exemplo, a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 é um processo em que, naquela ocasião, naquele dia, o povo assistiu a tudo, bestializado, supondo que estivesse acontecendo, talvez, uma parada militar. Seja bem-vindo, portanto, à nossa aula em que discutiremos os apontamentos iniciais da República que nasce, marcada pelo advento republicano, mas liderado pelas elites e pelos militares. No final do século XIX, a República foi proclamada no Brasil. Ao proclamar a República, houve uma série de transformações que visavam a caracterização deste país republicano que surgia. Falaremos, portanto, sobre a formação do novo governo. A arte, como sabemos, é um fenômeno que nos possibilita, a partir da contemplação, observarmos o elemento artístico como um elemento que nos possibilita a formação da consciência sobre um viés hegeliano, filosófico, ou ainda sobre uma análise histórica, nos permite viajar e revisitar certos momentos da nossa história. Para a gente começar a discussão de hoje, ou para aprofundar essa discussão recorrendo a uma fonte iconográfica, vamos observar a obra A Alegoria à Proclamação da República e a Partida da Família Imperial. Muito bem, esta obra de arte nos mostra uma mulher representando a República, sentada, como podemos observar, e em suas mãos a bandeira nacional. Esta bandeira ela entrega a um militar esse que presumimos ser o Marechal Deodoro da Fonseca, que é quem dá o golpe da República. Observamos no canto direito inferior da imagem, lá ao fundo, a partida da família real que volta a Portugal após a proclamação da República. Muito bem, esta alegoria nos mostra que a República é uma mulher. E nós já observamos ao longo das nossas aulas de história, recorrendo a diversas análises iconográficas, que a mulher
geralmente representa a república por ser aquela que dá a vida, aquela que, portanto, em seu ventre gera a vida e agora, no caso da história brasileira, gera aqui a república. Uma república que foi dada a quem? Aos militares. Veja como a alegoria iconográfica ela é emblemática para nós pensarmos como a arte representa a história e como essa relação de significância se constrói. A formação da República no Brasil, a formação deste governo, se inicia pontualmente ali na noite de 15 de novembro de 1889, quando forma-se o governo provisório republicano que iria dirigir o país a partir deste momento. O novo governo, como sabemos, foi organizado pelos grupos sociais que promoveram a República, entre eles militares, cafeicultores, profissionais liberais, que eram liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que, pasme ou não, até a noite anterior era um dos amigos e conselheiros mais próximos a Dom Pedro II. Portanto, ele deixara de ser monarquista às vésperas do movimento republicano. Elaborou-se a partir de então um documento que proclamava as decisões tomadas pelo novo governo e que declarava também suas intenções e objetivos. Embora esse documento qualificasse de início a República Brasileira como uma república e, portanto, como uma revolução nacional que garantiria o interesse de todos ou do povo sobre o país, que surgiria sobre os princípios republicanos, os parágrafos que formalmente constituem esta manifestação são tanto quanto contraditórios. Por exemplo, o texto deixava claro que os interesses das elites econômicas seriam atingidos. Portanto, não haveria uma transformação social radical naquela sociedade. A preocupação deste governo era, dando um golpe, deixar claro, por exemplo, aos credores internacionais, deixar claro ao capitalismo típico da época que, por exemplo, embora se mudasse o modelo político da monarquia para o republicano, do mundo monárquico para uma figura presidencialista, este novo governo iria cumprir com seus compromissos econômicos. Portanto, o governo declarava aos seus credores o compromisso de pagar as dívidas que a monarquia tinha com esses credores. Observe, portanto, que a formação da República Brasileira prioriza ou capitaliza os interesses das elites econômicas. A República instituída caracteriza-se por novas providências que foram tomadas pelo governo provisório, que tinham a intenção de dar cor, forma e tom à república que surgia. O primeiro dos elementos que vamos destacar é a instituição do federalismo. As províncias imperiais foram transformadas em estados-membros da federação. O que isso significava na prática? Significava que, com isso, as antigas províncias tornavam-se estados e que, numa conjuntura federalista, esses estados passariam a ter mais autonomia administrativa em relação ao governo federal, que, a partir do qual, desse momento histórico, passa a denominar de Distrito Federal a sede da Federação. O segundo aspecto, a segunda grande providência tomada pelos republicanos e pelo advento republicano no Brasil, é a chamada laicização do Estado. A laicização do Estado é a separação formal entre Igreja e Estado. Pontualmente, ao falarmos sobre esse processo de laicização, estamos aqui discutindo a ideia de que o padroado característica político-religiosa do Império deixou de ser praticada, não é? No qual, por exemplo, o Estado, representado na figura do imperador Dom Pedro II, intervinha nas práticas da Igreja Católica. A laicização também significou o fim do catolicismo como religião oficial do Estado. E a partir de então surgem outros elementos normativos, como, por exemplo, os cartórios de registro civil. Anteriormente, no contexto do padroado, os casamentos, as cerimônias religiosas que caracterizavam a legalidade, por exemplo, das uniões, do batismo e de outros instrumentos burocrático-normativos da sociedade. A partir da laicização, são criados órgãos institucionais que exercerão este papel. Um terceiro aspecto, uma terceira grande providência que observaremos em nossa aula é a criação de símbolos nacionais. Pessoal, para que servem símbolos? Por exemplo, no campo da matemática, quando você vê aqui um mais, um menos, por exemplo, o símbolo que representa a divisão, o símbolo que representa a multiplicação, são símbolos internacionalmente conhecidos que designam alguns conceitos.
Muito bem, instituir novos símbolos para a República foi a maneira de deixar para trás a lembrança da monarquia. Foi criado, por exemplo, uma nova bandeira nacional, como por exemplo aqui o quadro A Pátria ilustra a mulher do positivista Benjamin Constant tecendo a nova bandeira, o novo símbolo. E observe ainda que nesta alegoria, nesta imagem, observamos aí um bebê no canto inferior, com todos esses elementos alegóricos que nos levam a corroborar a tese de um Estado que nasce. Observamos, portanto, que a implementação de uma nova bandeira, além disso, o hino nacional e o lema Ordem e Progresso, característicos do pensamento positivista, passam agora a caracterizar a nação que surge. A quarta grande providência tomada pelo movimento republicano em seus primeiros aspectos, os seus primeiros passos, é a promulgação da grande lei da naturalização. Veja, com a intenção de amenizar a ojeriza ou a rejeição, o sentimento anti-lusitano que boa parte da população brasileira urbana detinha, foi decretada em dezembro de 1889, ou seja, um mês após a proclamação da República, uma lei que declarava cidadãos brasileiros os estrangeiros residentes no Brasil. Quem não quisesse ser naturalizado por esta lei deveria manifestar-se em órgão competente da época. Esse tal sentimento anti-lusitano provinha, sobretudo, dos brasileiros das camadas menos abastadas, portanto, de um perfil social, de um grupo social dos mais pobres, os quais, por exemplo, eram, na prática, controlados pelos imigrantes portugueses, que eram detentores dos grandes comércios, dos imóveis e, pontualmente, na cidade do Rio de Janeiro, dos cortiços. Essa nova república também caracteriza-se por um novo modelo econômico, que até então, isto é, no segundo reinado, pautava-se sobre uma expressão cafeicultora, ou sobre uma lógica cafeicultora, e que no contexto da república quer adquirir uma nova característica. Característica essa mais próxima de uma atividade comercial voltada à indústria. Uma medida de impacto tomada pelo governo republicano, provisório, foi a reforma financeira, conhecida como política do encilhamento, que os vestibulares adoram perguntar. Então anota aí. Executada pelo ministro Rui Barbosa, a partir do ano 1890, tinha como objetivo, ou seja, reformar e estimular a economia brasileira a partir de um crescimento que preconizasse a expansão da indústria. Para isso, o governo republicano passou a emitir a impressão de mais papel moeda e ainda permitiu que os bancos privados de províncias que agora se denominam Estados-membros, ou estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia e Rio Grande do Sul, a emitirem papel moeda em grande quantidade para o investimento neste processo de modernização e industrialização brasileira. A reforma gerou, no entanto, uma das maiores crises econômico-financeiras da recém-criada República Brasileira, ligada fundamentalmente a 3 elementos. Dentre os fatores da crise, iniciaremos com a inflação. Veja, os bancos da época passaram a emitir uma quantidade muito grande de dinheiro, portanto, muito mais necessária. Ao falarmos emitir, é a impressão do papel moeda, ok? A circulação de grande quantidade de moeda, portanto, superior à produção real da quantidade ou do fenômeno econômico brasileiro, faz com que esta produção real da economia resultasse em inflação, quando você tem mais dinheiro circulando do que propriamente a atividade econômica. O segundo aspecto que se desdobra do primeiro, o segundo fator da crise, são as chamadas empresas fantasmas. O grande volume de dinheiro gerado pelas emissões bancárias e pela falta de controle governamental incentivaram a criação de empresas fantasmas, de brasileiros de caráter duvidoso que, neste período, criaram empresas só com o objetivo de acessar o crédito facilitado pelos bancos e pelo governo. Em outras palavras, o dinheiro emitido não se convertia propriamente, em muitos casos, em produção, mas em uma alternativa escusa, e um tanto quanto corrupta, que já marca esse primeiro processo republicano no Brasil, de, por exemplo, conseguir dinheiro público. A inflação, as empresas fantasmas estão, portanto, se desdobrando de fator em fator, e o terceiro e último deles também é uma decorrência dos 2 primeiros.
a chamada especulação financeira. A reforma acabou por estimular uma excessiva especulação financeira, desviando os investimentos reais da área produtiva. Na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, muita gente foi em busca de lucro fácil e para isso comprava ações esperando um lucro fácil. Em muitos aspectos, essas pessoas que praticavam da troca, estes corretores da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, na prática compravam ações para esperar sua rápida valorização e, portanto, rapidamente vendê-las por um preço maior, sem nem mesmo, em muitos casos, se preocupar com o que as empresas cujos papéis eles compraram produziam. E muitas delas, na prática, como acabamos de ver ao falar sobre empresas fantasmas, não existia. Isso, portanto, acabou apenas por agravar a crise e a desorganização econômica do período. De acordo com historiadores que pesquisam a época, é provável que a crise ou encilhamento tenha surgido, portanto, pontualmente dessa especulação desenfreada. O termo encilhar significa arrear o cavalo, preparando-o para a corrida. Portanto, a reforma produziu um movimento tão grande e especulativo na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro que lembrava um ambiente de corrida, em que os investidores eram comparados a apostadores tentando a sorte no jogo. Os principais críticos da política do encilhamento do início aí do século XX já eram, portanto, muitos cafeicultores, que protestavam desde o início dessa política econômica, pois não lhes interessava medidas que dessem, por exemplo, importância à indústria em detrimento ao café. Vamos lembrar que dentro dos ciclos econômicos do Brasil, que passa pelo extrativismo no pau-brasil, que passa pela produção de açúcar, pelo ciclo aurífero e pelo ciclo do café, é a primeira vez nos últimos anos, e pode-se dizer aí desde a proclamação da independência do Brasil, que o café deixava de ser o seu principal produto em nome de um projeto econômico industrializante. Pelos seus resultados, a reforma financeira acabou despertando críticas até mesmo entre ministros republicanos. Vamos pensar que um dos pilares de qualquer governo que existe são as elites econômicas. Neste sentido, por pressões que vinham de dentro e fora do movimento republicano, portanto, do governo, o ministro Rui Barbosa demitiu-se do cargo em janeiro de 1891. A primeira Constituição da República Federativa do Brasil. A partir de 15 de novembro de 1890, reuniu-se no Rio de Janeiro a Assembleia Constituinte com o objetivo de elaborar uma nova e, portanto, uma primeira Constituição republicana ao Brasil. Nesse mesmo momento da Assembleia Constituinte, Deodoro foi indiretamente eleito o primeiro presidente da República. A primeira Constituição da República, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, traz, resumidamente, os seguintes tópicos. Primeiro, ela torna o Brasil oficialmente um país republicano, presidencialista e federalista. Segundo, promove a laicização do Estado, isto é, a desvinculação de qualquer aspecto religioso da política estatal. Institui o modo bicameral, isto é, a criação de órgãos como, por exemplo, o Senado e a Câmara dos Deputados, que compõem, portanto, o poder, um dos poderes da República. Nós temos aí, por exemplo, a divisão em 3 poderes como outro elemento. O Legislativo, que é composto, portanto, por senadores e deputados. O Legislativo, que é composto, portanto, pelo STF, pelos Tribunais de Justiça. E errei. Vamos continuar, então. O modo bicameral, composto por Senado e Câmara dos Deputados. Como outro elemento que se destaca é a divisão tripartite da República, isto é, o Executivo, o Legislativo, composto aí por deputados e senadores, e o Judiciário, composto pelo STF, composto aí pelos tribunais de segunda e primeira instância e também divididos entre os estados da Federação. Instituiu ainda eleições diretas para presidente da República. Deu direito ao voto aos homens maiores de 21 anos e alfabetizados, que daqui a pouco teceremos uma crítica sobre isso, e promoveu a liberdade de culto, reunião e pensamento no Brasil. Vamos lembrar que o advento do movimento iluminista está presente em muitas das características de qualquer constituição do modelo republicano democrático
que pauta-se na racionalidade. Entretanto, assim como acontece, por exemplo, lá na República Romana, a república instituída no Brasil, nos seus primeiros passos, não se constitui efetivamente como um elemento de representatividade do seu povo. Muito bem, estamos configurando em nossa aula de hoje as características da recém-nascida República Brasileira. Observamos, mesmo com a promulgação da Constituição de 1891, mesmo com o rompimento da cultura monárquica que marcava este país desde seus primórdios na condição de colônia, depois império, mesmo um império independente, observaremos que esta república manteve, no início, mecanismos de exclusão que impedia a participação popular nas decisões políticas do país. Portanto, é uma república naturalmente excludente. Disso teria resultado, em grande parte, o desinteresse de grandes parcelas da população pelas questões da política. O historiador José Murilo de Carvalho, que eu citei no início desta aula, analisa que a República no Brasil, e pontualmente a cidade do Rio de Janeiro, era a caracterização desse desinteresse, mas de um desinteresse que fundamentalmente excluía a população da participação e da vivência política plena. José Murilo de Carvalho assim afirma, abre aspas, os acontecimentos políticos eram representações em que o povo aparecia como espectador, ou, no máximo, como figurante. Sem os caminhos da participação política, o povo do Rio de Janeiro concentrou sua atividade social nos bairros, nas associações, nas igrejas, nas festas religiosas, nas rodas de capoeira, entre outros. Foram o futebol, o samba, o carnaval que deram ao Rio de Janeiro uma comunidade de sentimentos, por cima e além das grandes diferenças sociais que sobreviveram e ainda sobrevivem no país republicano, em um Brasil republicano. Negros livres, ex-escravos, imigrantes, proletários e classe média encontraram aos poucos um terreno comum de auto-reconhecimento que não lhes era propiciado pela política. Fecha aspas. O Zé Murilo está aí construindo uma leitura crítica desse país que encontra muito mais nos seus elementos culturais, fatores de coesão da identidade nacional, do que propriamente na representação política de uma sociedade. No decorrer do período republicano, principalmente no início desse período republicano, os segmentos sociais excluídos da vida política do país passariam a lutar não só pelo direito de participar, mas também de fazê-lo sem pressões. As conquistas, portanto, foram graduais e ao longo do século XX. O voto tornou-se secreto e, aos poucos, as mulheres, os religiosos e os analfabetos foram incluídos na condição de cidadãos que participam da vida política. Observamos, portanto, que, aos poucos, e fruto das pressões populares que vão se manifestar ao longo do século XX, o direito à cidadania e a vida republicana atingirá a grande parcela da população brasileira. Muito bem, os governos militares que caracterizam a República da Espada e a gestão dos primeiros presidentes. Muito bem, a República da Espada terá 2 presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca e, posteriormente, Floriano Peixoto. O modelo republicano do Brasil, em seus primeiros passos, possibilitava que presidente e vice-presidente fossem eleitos mesmo individualmente, portanto, não precisavam pertencer à mesma chapa. Depois de elaborar a Constituição de 1891, a Assembleia Nacional Constituinte transformou-se no primeiro Congresso Nacional. E esse órgão, então, passou a eleger os primeiros presidente e vice-presidente da República. Marechal Deodoro da Fonseca candidatou-se à presidência com o apoio dos militares. Os poderosos cafeicultores paulistas, primordialmente, que constituíam a elite econômica do país, receavam, portanto, do autoritarismo que Marechal Deodoro da Fonseca transmitia. Além disso, muitos o responsabilizaram pela crise econômica causada pelo encilhamento, pois Rui Barbosa foi seu ministro. Ainda nessas primeiras eleições, a oligarquia cafeira de São Paulo, primordialmente, apresentou seus candidatos. Como candidato a presidente da República, Prudente de Moraes. E para vice-presidente, apresentou, portanto, a candidatura de Floriano Peixoto. E errei. Assim, as primeiras eleições
Assim, nas primeiras eleições, a oligarquia cafeeira de São Paulo apresentou seus candidatos. Prudente de Moraes para presidente e o Marechal Floriano Peixoto para vice-presidente. Portanto, querendo inverter a lógica da candidatura de Marechal Deodoro da Fonseca, que vinha como candidato a presidente da República. Havia, portanto, um receio dessa elite cafeicultora de uma gestão conduzida por um militar, e nesta condição coloca Floriano Peixoto como vice de Prudente de Moraes. Os setores militares investiram maciçamente na candidatura de Marechal Deodoro da Fonseca, com o almirante Eduardo Vandenlosky como vice-presidente. Com o apoio dos militares que pressionaram as eleições ou as ações do Congresso, Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito para presidente em 1891, com uma pequena vantagem sobre Prudente de Moraes. O vice-presidente, entretanto, não era da chapa de Deodoro. Neste aspecto, quem foi eleito era o vice de Prudente de Moraes, Floriano Peixoto. O governo constitucional de Deodoro da Fonseca, 1891. Muito bem, embora tivesse vencido as eleições, Deodoro não conseguiu o apoio político necessário para ter a tal da governabilidade, que no cenário republicano brasileiro mostrou-se um constante e contemporâneo problema. O país com tranquilidade, porque ele não tinha então esta tal da governabilidade. Ele sofria uma oposição expressiva dos cafeicultores paulistas que não haviam elegido seu candidato, Prudente de Moraes, e guarde esse nome, porque ele volta posteriormente na República Brasileira, e que haviam consolidado um número expressivo de representantes do Congresso Nacional. Ou seja, o cenário político da época era pouco favorável à governabilidade de Deodoro da Fonseca. Como ele não conseguia, portanto, apoio para governar e tinha uma oposição muito ativa, Deodoro decidiu fechar o Congresso e prender seus principais líderes, atitude de grave desrespeito à Constituição. Organizou-se então uma forte contestação ao governo de Deodoro da Fonseca. Em protestos contra seu autoritarismo, os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil entraram em greve. Ao mesmo tempo, membros da Marinha, liderados pelo almirante Custódio José de Mello, ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro com os navios de guerra ancorados no porto, episódio que ficou conhecido como Primeira Revolta da Armada. Diante de uma situação tão crítica e pouco favorável ao seu governo, Deodoro da Fonseca renuncia à presidência da República em 23 de novembro de 1891. Deixou seu cargo, que passou então a ser ocupado pelo vice-presidente Floriano Peixoto. Governo de Floriano Peixoto. O Marechal Floriano Peixoto chegou ao poder com o apoio das elites econômicas de São Paulo, também com os membros do Exército Paulistano. Dentre suas primeiras ações ou principais medidas do âmbito político, destacaram-se o afastamento dos chefes do governo estadual, que eram considerados adversários ao seu processo de governabilidade, e a reabertura do Congresso Nacional, que havia sido fechado por Deodoro. No campo das medidas econômicas, por meio de seu ministro da Fazenda, Sesefredo Correia, o governo de Floriano Peixoto buscou estimular a industrialização, mesmo tendo sido apoiado pelos cafeicultores paulistas, como, por exemplo, o seu antecessor almejava realizar. Para isso, facilitou a importação de equipamentos industriais e fabris e a concessão de financiamentos a empresários da indústria. Foi o bastante para provocar a antipatia dos fazendeiros tradicionais, defensores da vocação agrícola. Ou seja, inicialmente, o processo de industrialização liderado tanto por Deodoro quanto por Floriano Peixoto foi bem visto, mas na medida em que ele se tornou exequível dentro do modelo de governabilidade do início da República, as elites tradicionais, cafeicultoras, portanto, agrícolas, portanto, passaram a ver o projeto com maus olhos. O governo também promoveu importantes reformas, como, por exemplo, a reforma bancária. Aprendendo com os erros anteriores, proibiu os bancos particulares de emitirem dinheiro. A emissão de papel moeda passou a ser responsabilidade exclusiva do governo federal, da Casa da Moeda e dos bancos estatais. Medida que, portanto, conferia ao governo federal maior controle sobre a circulação do dinheiro no país. Para conquistar a simpatia das camadas urbanas, como, por exemplo, comerciantes, profissionais liberais, funcionários públicos, entre outros grupos, como, por exemplo, o recém-nascido operariado,
industrial, Floriano adotou medidas de repercussão popular, como, por exemplo, baixou o preço de produtos como a carne, aluguéis residenciais e aprovou uma lei que previa a construção de casas populares para as classes economicamente menos providas da população. O perfil mais popular do novo presidente não encobriu, entretanto, a sua face autoritária, e em pouco tempo surgiu forte oposição ao seu governo. Os grupos oposicionistas passaram a defender a convocação de novas eleições presidenciais. Essas pressões se acentuaram pontualmente quando, em 31 de março de 1892, 13 generais enviaram ao governo, portanto, ao presidente, uma carta-manifesto, exigindo nesta carta a convocação de novas eleições presidenciais. Este grupo alegava que somente através de eleições presidenciais mais representativas, o Brasil, portanto, conseguiria restabelecer a tranquilidade interna da nação e o seu prestígio internacional, pensando que éramos um país que havia acabado de se consolidar enquanto república. Floriano puniu os militares, colocando-os na reserva das Forças Armadas, não é? Veja, essa reação não fez o movimento recuar, muito pelo contrário, motivando, posteriormente, o início da Segunda Revolta da Armada. Floriano, entretanto, não cederia às pressões e manteria-se no poder até o fim do mandato iniciado por Deodoro. Devido à sua maneira enérgica de enfrentar os adversários políticos, Floriano ficou conhecido como o Marechal de Ferro. A Segunda Revolta da Armada se inicia quando, em setembro de 1893, o almirante Custódio José de Melo liderou a Segunda Revolta da Armada. 15 navios ancorados na Baía de Guanabara ameaçavam bombardear o Rio de Janeiro caso o presidente não convocasse novas eleições. Vamos lembrar que o seu antecessor, o Marechal Deodoro, também havia enfrentado a primeira revolta da Armada. Muito bem, apoiado pelo Partido Republicano Paulista, que era o partido representante das elites cafeicultoras, e utilizando as tropas do exército, Floriano conseguiu dominar os revoltosos e impor-se politicamente. A Revolução Federalista. Nesse mesmo ano, explodiu no Rio Grande do Sul a chamada Revolução Federalista, um violento conflito entre dois grupos políticos locais. O primeiro desses grupos era o PRR, Partido Republicano Rio-Grandense, que defendia a forma de governo republicana e o sistema presidencialista. Os republicanos foram intitulados de pica-paus, pois eram adeptos do positivismo e tinham o apoio político-militar de Floriano Peixoto. Mantinham, portanto, uma aliança com o líder gaúcho Júlio de Castilhos. O outro grupo, o Grupo Federalista, ou PF, que apoiava a forma de governo republicana, mas defendia o parlamentarismo. Este grupo pretendia revogar a Constituição gaúcha, que naquela época permitia a reeleição indefinida do presidente do Estado, ou seja, dos governadores. Os federalistas eram apelidados de magaratos, ou seja, eram liderados por Silvério Martins e contavam com muitos partidários entre os tradicionais estancieiros gaúchos. Os federalistas acabaram unindo-se aos rebeldes da Armada no Rio de Janeiro e ameaçaram atacar o estado de São Paulo, cuja elite política representava os cafeicultores e prestigiava o governo central. O governo federal acabou enviando tropas ao sul para combater os revoltosos. Em mais de 2 anos de conflito, a Revolução Federalista causou a morte de aproximadamente 10 mil pessoas, terminando somente em 1895 com a vitória dos pica-paus, portanto, dos membros do Partido Rio-Grandense, durante o governo do presidente Prudente de Moraes, já aí o primeiro presidente civil brasileiro que foi eleito em 1º de março de 1894. Muito bem, em nossa aula de hoje tensionamos o tema 10, isto é, os primeiros passos deste país chamado Brasil sobre o regime republicano. O que é que a república elitizada representava? Quais foram as principais características dos governos de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto? Vimos a crise do encilhamento, vimos ainda a primeira e segunda revolta da Armada e, portanto, um clima de animosidade que também configura as tensões sociais características do início do advento republicano brasileiro.
Muito obrigado por participar da nossa aula. Realize as atividades indicadas na Blackboard. Voltamos a nos ver agora, pós as férias. Aproveite esse momento para reequilibrar e reenergizar-se, preparar-se aí para o ano que continua após o dia 19 de maio, e eu aguardo você lá. Muito obrigado, um forte abraço e boas férias!